a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam nenhuma novidade do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar lá no Twitter, @NBA das Minas, no Instagram, @NBA das Minas Pod e no TikTok, NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. E vamos aos cupons e aos recadinhos paroquiais. Tá namorando alguma jersey que você quer aí para essa temporada? Quer dar de presente para alguém também? Tá chegando o Natal? Corre lá na Monza Imports, você tem desconto, é só falar que chegou pelo NBA das Minas que você consegue aí um precinho bacana na jersey para você ou para presentear alguém. Também na nossa parceira Odyssey, vocês encontram várias camisetas de basquete, a nossa linha, os nossos produtos exclusivos, também é só aplicar o NBA das Minas que tem desconto para vocês lá na Odyssey. E vocês podem ser os nossos colaboradores na Aurelo. Para isso é só acessar aurelo com 2ls.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para vocês. Tem um plano aí para todos os bolsos e gostos. Não tem muita desculpa não, é só acessar aurelo.cc/NBA das Minas e se tornar aí um apoiador. Tem séries exclusivas de podcast, tem textos também e, claro, muitas coisas que a gente vai criando aí ao longo da temporada. E também, se você aí gosta de apostar, tá vendo que dá para ganhar um dinheirinho e se divertir também com apostas, corre lá na KTO, também tem cupom do NBA das Minas. No seu cadastro, você acessa e ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. É só aplicar NBA das Minas, tudo em maiúsculo, e você já ganha esse 20%. Então, se você vai lá, coloca R$100, ganha 20% em cima desses R$100. E, é claro, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram, tem dicas de apostas diariamente pra gente dar aquela forcinha pra você ganhar um dinheirinho também e zoar aí o seu coleguinha, o seu companheiro. E não acabou porque lá na Centauro também tem desconto. É só se ligar aí nas nossas redes sociais que você consegue um descontão lá na Centauro. Lembrando que a Centauro aí também tem uma gama de produtos enormes, não só de basquete, e você pode conseguir um descontinho. De novo, hein? Natal tá chegando, aproveitem. E eu estou aqui com ela, né, minha fiel escudeira. Boa noite, Agatha Máximo, tudo bem? Eu já vou começar te perguntando como foi a experiência de assistir o seu amado Oklahoma City Thunder jogando contra o meu amado Boston Celtics no TD Garden, né? No histórico TD Garden. Nos conte como foi essa experiência. Boa noite, Drica, tudo bem? Foi incrível, né? Teria sido mais incrível ainda se você estivesse comigo naquela noite, né? Seria um grande momento para nós duas. Mas é muito legal, né? Eu tava ansiosa, obviamente, para ver o Oklahoma. É uma coisa que, sei lá, né? A gente sonha há muito tempo. Quem vive aqui no Brasil, quem vive em qualquer lugar, né? Que não seja nos Estados Unidos e não tem essa experiência com frequência, ou quem nunca teve, acaba virando um sonho pra gente, né? Pra muita gente, não era diferente pra mim. Eu vim pra cá e aí eu fui em jogos da WNBA, fui em jogos... não consegui ir no jogo do Storm, né? Que também teria sido maravilhoso, mas fui em jogos de outros times, fui pra Barclays ver o Nets... vi os jogadores, vi Kevin Durant, inclusive, né, mas eu sempre quis ver o Oklahoma jogar, e aí, enfim, tudo deu certo, tive a oportunidade de ver contra o Knicks, mas eu preferi ver contra o Celtics, porque além de eu querer ver o Oklahoma, ter a oportunidade de ir até o TD Garden e assistir o Boston, que é um time que todo mundo sabe que eu também gosto bastante, né, eu não podia perder
Já, enfim, passei algumas vezes pelo Madison Square Garden, é a meca do basquete, maravilhoso, mas se eu fosse escolher um adversário, com certeza eu escolheria o Boston Celtics, que pode, inclusive, sei lá, né, ser o campeão dessa temporada. Então, foi pra lá, fiz o tour pela cidade, porque eu também gosto de fazer essas coisinhas bem turista, sabe? Eu amo passear nos pontos turísticos e tudo mais. E fui lá também, fiz o tour do TD Garden. Já é uma dica, inclusive, quem tiver a oportunidade de ir para algum lugar que tem estádios, a maioria desses ginásios tem tour, né? Por mais que você vá assistir um jogo que é muito legal, também é muito bacana ir nesses tours, porque você vê a parte de dentro, né? Você vê os museus, as coisas que eles guardam por lá, você consegue ver o ginásio vazio, subir, descer, ver da quadra, então é muito bacana porque é uma experiência insider, assim, de qualquer arena. E o TD Garden é um lugar que representa muita coisa pro basquete, pra sociedade americana como um todo, então foi muito legal. E foi um baita jogo, né, mas o que isso? Eu tava com medo do back-to-back contra o Knicks influenciar de alguma forma nesse jogo e fazer com que ele ficasse um pouco menos divertido, não sei. Mas eu esqueci também que os meus meninos são jovens, né, Drica? É o time mais novo da NBA, tudo ali na casa dos 20, então ninguém tava cansado. Eles podiam jogar 2 jogos numa noite, inclusive. E eu assisti um belíssimo jogo do Oklahoma, apesar da derrota no final. O time mais novo da NBA, um time que todo mundo fala que o Shai não vai querer ficar, né, que não tem graça, que não consegue vencer, deu e muito sufoco para o Boston Celtics, que é o favorito e é o melhor time dessa temporada por enquanto. Então foi muito bacana, fiquei muito perto de todo mundo, me enfiei ali nos lugares, filmei tudo, uma experiência maravilhosa e eu gostaria que a gente pudesse voltar a ter lá no Brasil, né? A gente já teve alguns jogos de pré-temporada no Brasil no passado. Isso não aconteceu nesses últimos anos, mas eu acredito que com a expansão da NBA aí, o foco que eles estão dando pro Brasil também, né? Isso possa voltar a acontecer no futuro. Mas é isso. Até me alonguei aqui no meu relato, né? Mas, enfim, foi muito bom. Foi bom mesmo, eu recebi imagens, gente. Recebi muitas imagens desse momento. Um dia a gente vai juntas, Gostaria de dizer que, de fato, né, o OKC... Lá atrás também não faz tanto tempo assim, né, nos episódios de palpites e nos da pré-temporada, eu disse, né, que se o Chet Holmgren não tivesse machucado, a minha aposta pra surpresa seria o OKC, porque desde o do ano passado, né, já é um time divertido de se assistir e vem evoluindo, né, a cada ano, assim, a cada temporada que passa, os jovens bonecos de posto da Agatha vêm evoluindo aí, então é um time para se ficar de olho, sim, e deselegante demais, né, esse OKC, né, na casa dos outros se comportando dessa maneira aí, querendo ganhar, mas ok, no final O Chet Holmgren, que inclusive estava lá, né? Tá? Já verifiquei o jovem. Ele tava de RoboFoot, inclusive. Mas vi outras pessoas, né? Até te falei uma hora, eu tava sentada assim, na fileira de baixo era um corredorzinho e, enfim, acabou o intervalo. E aí, do nada, me passa Brian Scalabrine, né, na minha frente. Aí ele começou a tirar foto com a galera, mas nem deu tempo de eu levantar, até porque o jogo ia voltar. Mas super conversando, gente como a gente, né? E também, ali na hora que eu desci, que o jogo acabou, eu fiquei ao lado de Sam Presti. O homem não tem um fio de cabelo fora do lugar. Parece que ele saiu de um filme, assim, do Diabo Veste Prada, sabe? Fashionista. Maravilhoso. Você ficou perto de Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. Só isso aí já, pronto, já me deixou feliz por você. E a única tristeza, Drica, foi eu ter visto o Dulce, né? É verdade, né? O Cabeçudinho não foi nesse jogo aí, porque geralmente quando ele vai, ele vira o centro das atenções, né? Nas entrevistas pós-jogo, enfim. Certo, tava com a mãe, né? Às vezes é bom, né? Dar o ar da graça na casa da mãe. Mas por falar nisso, né, Agatha? Por falar aí nesse jogo, nesse OKC, o tema de hoje, ele tem 4 personagens principais e um deles é justamente o seu queridinho, né? O Shai Gilgeous-Alexander. Shai é um daqueles jogadores que muita gente, e a Agatha sempre fala isso, na verdade ela sempre fala isso do OKC, né? Mas o Shai muita gente sequer assiste ele, né? Porque muita gente sequer assiste o OKC quando não joga contra o seu time, mas todo mundo tem uma opinião a respeito, e em geral essa opinião costuma ser equivocada, né?
uma dica que eu tenho pra vocês é assistam esse rapaz jogar, que inclusive eu até tuitei no dia que ele é muito deselegante, porque ele foi lá pro TD Garden, foi pra Boston e tava querendo roubar os holofotes pra ele, palhaçada. Mas enfim, além dele, a gente vai falar aí do Lauri Markkanen, do Pascal Siakam e também do Jeremy Grant. E o que eles têm em comum, né, Agatha? Eles são alguns, na verdade, não só eles, né? Mas daqueles famosos jogadores que entregam muito e não são valorizados. E esses subestimados aqui, esses 4, estão entregando e muito nesse começo de temporada. E a gente vai começar com o menino da Agatha, né? Pois é, Drica, meu garoto, ele tem feito muita coisa e isso precisa ser exaltado aqui por vocês também, né? Vamos aos números. Apesar de ele estar na sua 5ª temporada, o Shai é bastante jovem, né? Ele tá com 24 anos. Foi a 11ª escolha do draft de 2018, que era originalmente do Hornets, mas ele foi trocado pro Clippers, né? Essa estadia em LA não demorou e na temporada 2019-2020 ele veio para Oklahoma naquela troca super polêmica à época pelo Paul George, né? Em que o Clippers teria dado demais em troca do Paul George e agora a gente tá vendo assim que esse demais era até pouco naquele momento, né? Se fosse só o Shea já teria valido muito a pena, não desmerecendo o Paul George de forma alguma, mas pensando num contexto de rebuild, né? E ainda no Clippers ele teve média de 10,8 pontos, 3,3 assistências e 2,8 rebotes, com aproveitamento de 47% de field goal. Lá no OKC, as médias aumentaram ano após ano, né? Foi de 19 pontos e agora a gente tem uma temporada em que ele tá fazendo 31,5 pontos, 5,8 assistências e 4,4 rebotes. O aproveitamento passou para 54%. O Shai lidera os pontos de garrafão na frente do Luka Doncic, do Anthony Davis e do Ja Morant. Esse é um fator engraçado também, porque dos 4 líderes aí, né, de pontos no garrafão, 3 deles são armadores. E nos últimos 5 jogos, contra o Celtics, Knicks, Raptor, Bucks e Pistons, ele fez 37, 37, 20, 39 e 33 pontos. E pra mim, é esse cara que a gente pouco se fala na NBA, tá começando a encorpar agora, né, as discussões sobre ele, Drica. Tá começando a encorpar justamente por esses números, né, Agatha? A gente tem aí 5 últimos jogos, como você falou, Celtics, melhor time da temporada até aqui, né? O Knicks, enfim, não vou falar do Knicks. Raptors, que também cravou um dos personagens aqui, né, nesse episódio. Bucks, que é um dos favoritos. E o Pistons, que é um time que tá se arrumando também. Então, assim, a gente tá falando de médias de 31 pontos no começo da temporada, com 2 jogos sequenciais de quase 40. E nesses últimos 5, um jogo de 39 pontos, né? Mais de 20 em todos eles. É como você sempre fala, né, Agatha? Pouca gente costuma assistir o OKC, não só o OKC, né? Esses outros times que estão num processo aí de reconstrução e que, em tese, não vão brigar por muita coisa, né? O OKC, o próprio Pistons, Orlando, enfim. Sacramento, né? Que abalou as estruturas do Nets, aparentemente. Mas são times que podem, aliás, que estão, né, no caso do OKC principalmente, construindo algo muito sólido, né? A gente tá falando aí de um time com jovens jogadores, como você falou, é o time mais jovem da NBA, né? Uma média de 24 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 24 anos. E com jogadores muito talentosos e habilidosos, né? A gente tá falando de um Shai que tem 24 anos, mas ele já carrega uma bagagem e uma experiência, né? Não é novato, a gente tá falando do draft de 2018. Ele foi um ano depois do draft do Jason Tatum, né? Então, é um cara que vem criando essa casca, né? E vem liderando esse OKC. A gente tem tido mais aí, um pouco mais de discussão sobre ele, ainda não o suficiente, né? Os números estão aqui e não nos deixam mentir. Até nesse viés de até quando ele vai ficar no OKC, até quando ele vai suportar jogar desse jeito, do jeito que ele tá jogando, para além dos números, né? Liderando de fato esse time, né? Fazendo o time ficar com uma fluidez e com uma velocidade muito interessantes, não só ele, obviamente. Até quando ele vai continuar ficando nesse time sem perspectiva de vitória, o que eu acho um discurso
equivocado, para usar a mesma palavra que a gente usou aqui, né? Porque existe uma perspectiva no OKC, as coisas não foram feitas para acontecer do dia para noite, mas elas estão sendo feitas para ser sólidas, né? Para não ser um time que vai chegar numa final ou, enfim, vencer, quem sabe, num ano e despencar no outro, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Lakers recentemente, que venceu na bolha e depois foi só ladeira abaixo. É um time que existe uma linha, né? Uma linha é realmente linear, é uma construção, é via draft, é para evoluir esses jogadores, são jogadores com características semelhantes, mas que ao mesmo tempo se complementam, e o Shai é o principal jogador desse time nesse momento, né? E me parece que vai ser por muito tempo. Não acho que esse discurso de ele vai te abandonar, já tentando te tranquilizar, Agatha, vai colar, porque ele sabe que ele é o cara dessa franquia e que ele pode ser o cara que vai liderar o OKC nessa retomada aí, né, a coisas maiores. Drick, tem muitos outros fatores, né? Eu tenho certeza que o Shai, ele sabe qual é o planejamento do time em termos de vitórias por temporada, em termos de aonde esse time quer chegar. Porque ele assinou um contrato de 5 anos, uma extensão de 5 anos, sabendo que o Oklahoma é um time que está em rebuild, sabendo que muitos novos assets virão, que o Oklahoma pode fazer movimentações estrondosas nas próximas temporadas, porque assim, a gente está chegando numa situação nesse momento em que nós temos muitos bons jogadores vindo do draft. Obviamente que o Shai hoje é estrela, mas, por exemplo, o Jalen Williams, que é o novato um dos 3 novatos, né, dessa classe de draft, tá bem, inclusive, na corrida, tá no top 10 pra corrida de Rookie of the Year, que saiu hoje, ele tá em 7º lugar. Nós temos o Josh Giddey, que, enfim, foi uma sexta posição ali no draft passado, mas que todo jogo ele quase te entrega um triple-double. Ele não tem essa eficiência no momento de pontuação, mas ele é muito inteligente em termos de passe e rebote. E aí, quando você olha num contexto que você tem jogadores como, por exemplo, o SGA, isso acaba casando perfeitamente, né? É um jogador que não precisa estar pontuando o tempo inteiro, mas consegue fazer esses passes. Você tem o Pokusevski, que teve um grande salto de produção da temporada passada para essa, que é uma espécie de unicórnio, né? Muitos falavam que ele lembrava o Porzingis, na época em que o Porzingis jogava decentemente bem, e ele tem melhorado de fato. Tem o GRE, tem o Dort, que ainda é muito novo também, que é um exímio defensor, todo mundo sabe, mas que tá virando um grande 3&D. Eu vejo no Dort uma espécie de Marcus Smart. Pra mim, assim, é muito claro como eles se parecem em termos de ser o coração do time e ser muito forte na defesa, fazer essas bolas de 3. E ainda tem o Chet pra entrar. É um time que tá construindo elencos muito interessantes, jogadores que podem ser role players, que podem ser parte de um time contender, por exemplo. E somado a isso, existe também, aí deve ter pelo menos umas 20 picks, eu não sei exatamente quantas são agora de primeiro e de segundo round, mas a gente ainda tem pelo menos umas 20 picks para fazer nos próximos drafts. Então a gente tá colecionando assets, porque na hora que vem um Chet Holmgren, a gente percebe a evolução desse elenco. Essas picks não precisam ser todas usadas em draft, a gente pode usar para trazer a peça que falta pra gente, sabe? Um monte de jogador insatisfeito aí em outras equipes, e um Oklahoma que tem uma gestão incrível, né, de ser um time que foi para Oklahoma em 2008, e que nesse período de tempo já disputou final, sempre esteve nessa conferência, era o time que estava com um recorde grande de idas aos playoffs, que fez o que fez ali com o Chris Paul. Então quem vai para Oklahoma, apesar de ser um dos menores mercados, sabe da organização desse time, sabe da competência do Sam Presti, sabe de como tudo acontece, né? É muito difícil alguém sair de Oklahoma falando mal do time, né? Da organização. Eu, particularmente, nunca vi sendo falado dessa forma. Então, ele sabe qual é o potencial. Ele sabe que ele tem que esperar até essa temporada, que essa temporada é um divisor de águas. É uma temporada, por exemplo, que ele vai ganhar o All-Star. Será que ele venceria um All-Star se ele tivesse num time que já é contender e que ele jogaria menos? Né? Então as coisas têm um tempo para acontecer. O Michael Jordan, por exemplo, foi ganhar aí com quase 10 anos de NBA.
E pouco se fala disso, né? É uma coisa que a gente sempre comenta. O Shai tá na 5ª temporada, ele tem 23 anos. Ele tá disputando com jogadores, se você olha com jogadores de 23 anos, que também ainda não ganharam títulos, que também estão reformulando os seus times. E é óbvio que todo mundo quer ser o protagonista dessa história. E talvez se ele for para algum time, ele não vai ser o protagonista sozinho, né? Você olha para times como o Grizzlies. O Grizzlies hoje já é uma realidade, mas o Ja Morant tava lá quando não era ainda, né? O Ja Morant chegou pra ser isso. E eu acho que esse turning point realmente vai ser quando o Chet conseguir estrear. Era pra ter sido nessa temporada? Era. Mas a partir da próxima temporada a gente vai ter essa noção. E eu não vejo ele agora com toda essa vontade de sair que as pessoas comentam. De novo, é o que você já mencionou, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato das pessoas não assistirem o Oklahoma jogar. Não tem nenhum jogo televisionado nas emissoras, na TV paga ou aberta esse ano, no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, quem tá assistindo o jogo do Oklahoma é porque quer ver o jogo do Oklahoma ou ver todos os jogos do seu time e de vez em quando joga contra o Oklahoma. Então é por isso que tá demorando com esses números maiores do Shai, liderando as estatísticas, se vê mais, né? As pessoas ficam interessadas em saber o que esse moleque tá fazendo. E agora eles estão descobrindo o homem. Por isso que ele tá deixando finalmente essa lista. Eu acho que hoje ele foi até hoje o jogador mais subestimado da NBA, mas agora ele tá sendo reconhecido, Drica. Só pra te atualizar, né? Nesse momento em que a gente grava, a gente tá gravando na quarta, né? Quarta-feira, dia 16, às 9h30. Inclusive, Celtics está prestes a entrar em quadra. O seu garoto aí anotou 7 pontos em 58 segundos. Esse é nesse pique aí que ele tá, né? Os jovens, Drica. Os jovens. Me cansa só de pensar em 58 segundos, 7 pontos. Mas é isso, assim, eu acho que esse paralelo que você fez com o Ja Morant é muito certeiro, assim, né? O Ja Morant chegou quando tudo era mato no Grizzlies, e hoje o Grizzlies é uma realidade. Nas últimas temporadas tem sido, né? Criou aí uma rivalidadezinha com o Warriors nas últimas 2 temporadas, e o Ja é esse cara que briga por MVP, né? E eu acho que esse paralelo é muito interessante, porque assim como o Grizzlies é um time jovem, né, que tá amadurecendo junto, o OKC está construindo isso, e o que você falou é muito verdade, né? Sabe-se do planejamento. Gosto, todo mundo que nos ouve sabe disso, né? Gosto de franquias que constroem os seus times via draft, e é o que o OKC tá fazendo, e de uma maneira com paciência, né? Fui aqui, draftei os garotos e eles vão evoluir juntos para que um dia esse time seja sólido e brigue sempre em cima. Eu acho que isso é muito bacana. Isso realmente me conquista no time, por isso que eu gosto do OKC e apostaria neles como surpresa, mas ano que vem, Chet Holmgren vem aí. Mas, Agatha, além do Shai, que como você disse, né, está deixando essa lista, e eu tenho certeza que até aí a metade da temporada ele já não fará mais parte dessa nossa lista aqui, e contamos com vocês que estão nos ouvindo para isso, porque assistam mais, se vocês não têm condições de ter o League Pass para assistir, né, o OKC, sempre tem um link por aí, ou, enfim, melhores momentos, que ele sempre vai estar também, mas deem um jeito de observar o Shai, porque vale a pena. Mas além desse cara, a gente tem outros 3 personagens, né, nessa temporada, e esse cara aqui também é um cara que já é uma realidade, mas eu acho que ainda, não é que não se fala dele, mas não se valoriza ele como ele deveria ser valorizado, né? Que ele tem um impacto absurdo no time e os holofotes, em geral, não estão nele, né? Pascal Siakam foi a 27ª escolha do draft lá de 2016, é a 6ª temporada dele na NBA e todas elas no Toronto Raptors, né? O salto que o camaronês deu da primeira para a atual temporada é, assim, um absurdo, né? Vertiginosa. Mas a virada de chave mesmo veio na temporada do título, né? 2019-2020, que foi ali o momento que ele deu uma virada de chave mesmo e se tornou, de fato, uma das bases importantes e sólidas do Raptors, que ainda não é exatamente valorizada pelo público em geral. É valorizado pelo torcedor do Toronto, em geral, mas pelo público geral não tanto, né? Ele começou lá na sua primeira temporada com 4 pontos por jogo,
E aí, nessa temporada do título do Raptors, ele teve 22,9 pontos, mais de 7 rebotes e um aproveitamento de 45%. Nessa atual temporada, ele entrou em quadra em 9 jogos e as médias são de 24,8 pontos, 7,7 assistências e 9,3 rebotes, com um aproveitamento de 48%. Além disso, ele já tem 2 triple-doubles nesta temporada. Quem tem mais do que ele tem 3, que são Luka Doncic e o Jokic, que cada um deles tem 3 triple-doubles, né? Lembrando que a temporada aí começou, não tem nem um mês, né? A gente vai fazer um mês agora, nesse final de semana. Agatha, a que você atribui, na verdade, o não reconhecimento do Siakam? E aí não é um não reconhecimento que ninguém fala dele, né? Porque tem gente que ninguém fala. Mas eu acho que falta, né? O que ele faz, o que ele traz, o que ele tem trazido, especialmente nesses últimos anos, para o Toronto Raptors, ainda não vejo sendo tão valorizado quanto deveria, né? Lembrando que o Raptors né, foi campeão lá naquela. Trocou o DeRozan, chegou Kawhi, foi campeão, o Kyle Lowry saiu, o Van Vliet assumiu um protagonismo, tem, né, o Scottie Barnes, que é um jovem absurdo, e vai se falando de muitas coisas, né, de Kawhi, de Lowry, porque óbvio, né, é um dos caras da história aí dessa franquia. Aí veio o Van Vliet, né, assumiu esse protagonismo na armação do time, chegou o Scottie Barnes, que tomou para si aí esse holofote, e o Pascal Siakam me parece que tá sempre ali do lado, né, nunca chega a vez dele de ser tão valorizado assim. O que você acha que tá faltando para que o camaronês tenha aí o reconhecimento que eu acho, na minha humilde opinião, que ele merece, pelo impacto que ele tem nessa equipe, pela solidez dele durante a temporada? Então, Drica, eu não sei, né? Existem muitas perguntas para essa. Quer dizer, muitas respostas para essa pergunta, mas quando eu olho pro Toronto Raptors como organização no geral, né? Como time, na realidade, né? A gente teve um time campeão, que, enfim, foi muito bom e que se conectou com o público em geral da NBA, né? Kawhi, Kyle Lowry, eles eram o rosto desse time, né? Campeão. E você teve a saída dos dois recentemente. O que isso gera, não obviamente para os fãs do Toronto, mas para as pessoas que assistem a NBA como... Enfim, assistir um jogo da NBA é que talvez o Toronto Raptors não seja mais uma das primeiras escolhas para colocar nesse jogo também e assistir, né? No sentido de que perdeu um pouco, não da identidade, mas da forma dos jogadores com que as pessoas se identificavam nesses times. O Scottie Barnes, ele trouxe um pouco disso de volta, né? Todo mundo queria ver o Rookie of the Year jogar, e existia toda essa competição, né? Mas essa temporada ele não tem performado tão bem quanto a temporada passada. Inclusive, eu tava vendo uma estatística hoje de que ele é o pior jogador da liga em isolations no momento, né? Em pontuação em isolations no momento. Então, ele tem caído um pouco de produção. Isso pode ser explicado por diversas maneiras, né? Uma nova configuração do time, mas olhando para um rookie especificamente, a gente tem que entender que, assim, a primeira temporada, ninguém da NBA ficou olhando vídeo sobre você e estudando seu jogo, né? Eles querem ver também o que os rookies são capazes de fazer. Na sua segunda temporada, os times, eles já sabem o que fazer para te parar, né? Ou pelo menos eles o que fazer para tentar te parar. E como jogar contra você. Então as coisas elas começam a ficar mais complexas no termo do trabalho mesmo, né, para esses jogadores. E ele tá tendo um pouco mais de dificuldade em melhorar seus números em comparação com a temporada passada. Inclusive ele tá jogando 3 minutos a menos por jogo, comparação, e ele tem pontuado menos e tem também pego menos rebotes. O fundamento que ele melhorou foi o fundamento de assistências, que está quase em 5 por jogo. Aí você olha para o Pascal Siakam, é o contrário. Ele também tem jogado menos, mas ele melhorou seus números em pontos, assistências, em rebotes totais e em steals. Então ele continua evoluindo,
agora dentro de uma nova posição, eu acho que, né, no time. Hoje ele tá mais ali pra center do que pra power forward e tem funcionado muito. Os pivôs têm diminuído de tamanho, né, de peso, e para um jogador tão versátil como o Siakam, tem feito bastante sentido nesse período inicial. Mas, de novo, eu acho que falta um pouco de prestar atenção dentro desse time nesse jogador. Ele não é muito midiático, né? Ele não tá tanto assim nas páginas. Então, é diferente do Shai, né? O Shai já é fashionista, ele posta foto, sai, faz dancinha no TikTok. O Siakam é mais recatado, essa é uma boa palavra para usar. Na sua vida pessoal. Então, acho que essa falta de mídia também pode influenciar um pouco, mas sem dúvida, um jogador que merece ficar de olho, que tá ali numa corrida para All-Star. Merece se ficar de olho e é como você falou, né, Agatha? Eu acho que de todos esses jogadores que a gente trouxe aqui, eles têm em comum isso, né? O público não costuma parar para assistir os jogos desses times. Seja, enfim, porque não tem transmissão, seja porque a galera, obviamente, prefere assistir os seus times e aí os times que estão brigando em cima. Então, falta uma atenção e é uma coisa que você sempre fala, né? Para outros times, para outros jogadores, né? Pra gente abrir um pouco esse leque e não assistir. A minha dica é: parem de assistir Los Angeles Lakers e assistam times de verdade. Basicamente é isso. Pode continuar. Pior que eu tô vendo muito jogo do Lakers. Para por com causa isso. dele, Qual que é né? o Por seu causa problema? dele, não tem como. Porra, cara. A gente já falou sobre isso, né? Ele tem que sair de lá, porque não vale Tem, a porque não tem pena. como. Onde ele tá, eu assisto. Então, Que horror, cara. ele me fez assistir uma temporada inteira do Washington Wizards. Eu não ia assistir do Los Angeles Lakers, pô. Porra, mas olha, eu vou te dizer que tá pior, hein? Mas tudo bem, vai lá. Mas, bom, vamos falar do nosso terceiro personagem, que é o Lauri Markkanen, né? Ele desembarcou em Utah nessa temporada. Ele foi a 7ª escolha do draft de 2017 e era a escolha do Timberwolves, né? Ele foi trocado para Chicago, passou 4 temporadas lá, até ir para Cleveland na temporada passada. Nesse ano ele foi trocado para o Utah. Ele é finlandês, inclusive ele foi muito bem no Eurobasket, né? Foi onde a gente viu que aparentemente ele tinha dado um salto aí de produção nessa intertemporada do Eurobasket, onde ele levou a seleção até as quartas de final. Mas na NBA ele nunca foi exatamente um ponto de referência para suas equipes. O Jazz, que iniciou a temporada sobre a ótica de reconstrução, né, após a saída do Gobert e do Mitchell, superou e surpreendeu as expectativas aí de todo mundo, né? Hoje é o terceiro colocado no Oeste, com uma campanha de 10 vitórias e 6 derrotas, e o Markkanen tem um papel fundamental nesse desempenho. Ele é a peça ofensiva, uma das peças ofensivas mais importantes, e ele saiu de uma média de 14 pontos na temporada passada para 21,3 nesse ano, com aproveitamento de 52% de field goal, além de 8,4 rebotes. Trica, se alguém te dissesse que o Utah Jazz seria o terceiro colocado do Oeste e que o Golden State Warriors seria uma das piores defesas da temporada, você acreditaria? Minha filha, se tem uma coisa que eu não estou acreditando é na tabela de classificação da Conferência Oeste. De cabo a rabo eu não acredito nela. Só acredito na situação do Lakers porque a gente avisou, né? De novo, para variar um pouco a gente falou. Mas quando você olha para o Oeste hoje, 21h51 do dia 16 de novembro de 2022, a configuração é a seguinte: Portland Trail Blazers é o primeiro. Denver Nuggets, ok, ele ia ficar ali em cima mesmo. Utah Jazz é o terceiro colocado, né? Essa tríade aí da frente é um negócio completamente esquisito. Aí quando você olha para a parte de baixo, né? 11º, o OKC, ok, né, Agatha? A gente sabia, é isso que a gente acabou de falar, é um time que tá em reconstrução, enfim, precisa aproveitar aí os seus jogos para evoluir os seus jogadores. Mas o 12º colocado é o Golden State Warriors, então assim, 12º é o atual campeão, e o Utah Jazz, que trocou todo mundo, basicamente, né, se desfez aí das suas principais peças. Danny Ainge já chegou chutando o pau da barraca lá em Utah.
para ter jovens jogadores, né, algumas peças mais experientes e picks, né, escolhas, cometeu assaltos aí na off-season, é o terceiro colocado. E aí você pensa, né, beleza, é o terceiro colocado. Às vezes acontece, né, isso de uma equipe ir muito bem no começo e ela começar a despencar, mas o time tá jogando bem. Não é que, assim, tá ali por acaso, ganhou um jogo no sufoco. Não, o time está jogando bem, assim como o Portland, né? Me perdoem aí, né? Tem estagiária nossa que é muito fã do Portland, me perdoe, mas nem o mais otimista dos torcedores imaginaria que isso estaria acontecendo. Mas enfim, mas o Jazz, ele tá jogando bem, né? Eu acho que assim, né, Agatha, tirou uma pressão do Jazz, né? Principalmente com a saída do Mitchell, que existia sempre aquela pressão de, tá, e aí, vai até onde, né? É um baita jogador, mas quando é que vai dar o próximo passo ele e o Gobert? Então tirou a pressão, o galera tá jogando livre, leve e solta, e aí vem o Lowry com uma off-season, né, muito boa, né, fez um Eurobasket muito bom, liderou, né, a seleção até as quartas de final, e ele tem mantido essas boas atuações, né, os números melhoraram, mas não é só os números, de novo, muita gente não tem assistido o Utah Jazz, né? A gente, obviamente, também não assiste todos os jogos, né? De todos os times, porque a gente precisa trabalhar, né? Não ganhamos ainda na Mega da Virada. Quando isso acontecer, a gente se dedica só ao basquete. Mas os jogos que a gente tem assistido e o que a gente tem visto é de um jogador ofensivamente muito poderoso e que facilita o jogo dos companheiros, né? O Markkanen é um jogador muito alto, que teria tudo para não ser um cara ágil, né? Para não ser muito habilidoso, para ser mais engessado, mas não é isso que acontece. E não é isso que está acontecendo nesse começo de temporada, né? De novo, são 40, é um aproveitamento de 52%, é uma média que saltou aí, imagina, de 4,8 para 21,3, são mais de 6 pontos de diferença de média de uma temporada para outra, e reboteiro, e que facilita o jogo dos companheiros. É por isso que o Jazz tem esse jogo tão fluido, né? Tão consistente, equilibrado, que vem fazendo uma temporada, que vem tendo uma temporada como essa na terceira colocação de um Oeste que sempre foi muito selvagem, né? Então, eu acho que eu tava lendo uma matéria, inclusive, de quando ele foi trocado, né? Lembrando, Chicago, ficou lá 4 temporadas, foi pro Cavs, e aí ele foi trocado, ele disse que foi pego de surpresa, né? Porque ele se sentia muito bem em Cleveland, mas aparentemente tá se sentindo muito bem em Utah também, né, Agatha? Pois é, em Cleveland o modelo de jogo começou a fazer até um pouco de sentido, mas em Utah faz muito mais, né? Ele fica muito mais, como você falou, livre, leve e solto para ser o Markkanen que ele é na seleção finlandesa, por exemplo. Você tem um jogador que consegue pontuar muito bem, ele tá com quase média de double-double, né? 8,4 rebotes por jogo, e dois jogadores que também são muito competentes em passar a bola para ele, que são o Jordan Clarkson e o Mike Conley, né? E você ainda tem nesse meio um Collin Sexton para fazer essa parte de armação. Então são peças interessantíssimas que ao redor disso você tem também um Talen Horton-Tucker, que obviamente não é aquilo que a Laker Nation falava, mas que consegue ajudar. O Vanderbilt tem jogado melhor, Malik Beasley. Então assim, são várias peças que juntas fizeram sentido, aquela coisa que a gente sempre volta a falar, né? É melhor ter peças, que todas as peças façam sentido juntas do que só 2 ou 3 fazerem, porque isso a longo prazo faz muito mais sentido, ainda mais quando você fala de um esporte que tem 82 jogos na temporada regular e muitos mais nos playoffs, né? Então, o Markkanen tem surpreendido, melhorou em praticamente todos os seus fundamentos, né? Melhorou em rebote, foi de 5,7 para 8,4. Em assistências foi de 1,3 para 2,3 e os pontos, como a Drica já falou, também melhoraram. É muito bacana de ver esses jogadores que a gente tem muita expectativa, né, florescerem nesses outros times, e eu vou continuar sendo sempre, apesar do Utah Jazz ter outros problemas, vou continuar sendo sempre uma defensora dos mercados pequenos. Então, para mim, abrir
essa classificação da NBA e ver o Portland em primeiro lugar, um terceiro para Utah, o Memphis, que é aí o menor mercado da NBA, estar do jeito que está, né? Fez uma diferença tamanha em receita para esse time, em visibilidade para os mercados pequenos existirem. O Pelicans também, que tá ali no bottom three, né? Os 3 menores mercados da NBA hoje são Pelicans, Memphis e Oklahoma. Muito bem, o Sacramento em 8º lugar é o time de Los Angeles melhor colocado, Drica. É o melhor time de Los Angeles no momento, é o Sacramento, à frente do Clippers, à frente do Lakers, Los Angeles não, né, da Califórnia no geral, e está também à frente do Golden State Warriors. São 4 times na Califórnia e o melhor é Sacramento Kings. Eu nem sei o que dizer após isso. Mas nem eu sei o que dizer. Eu só gostaria de lembrar que a sua aposta de surpresa foi quem? Sacramento Kings, né? Ele mesmo, né? Eu lembro que eu falei, meu Deus, Agatha, você está louca? Oh, meu Deus. Mas tudo bem, tipo, um mês de temporada. Vamos lá, as coisas vão... Pra mim, as coisas já estão no eixo, né? Tá tudo bem lá pelo lado do leste, tá tudo, a vida segue normalmente, tá? O oeste que tá nesse negócio aí, nessa coisa estranha. Falando em coisa estranha, né? Vamos fechar aqui os nossos top 4 de subestimados. E também serve como uma dica, né, Agatha, esse episódio, para que as pessoas assistam esses jogadores e esses times que eles têm muito para oferecer, e fica de brinde extra aí o Sacramento Kings, né, que, vou repetir, abalou estruturas no Brooklyn Nets, fez o Kevin Durant soltar coisas hoje. O nosso quarto e último aqui da nossa listinha é Jeremy Grant. Ele foi draftado na 39ª posição em 2014, em uma escolha que veio do Cavs para os Sixers. Ele passou por Philadelphia, OKC, Nuggets, Pistons e agora Portland Trail Blazers, que, como a gente estava falando agora, é mais um time surpreendente, né? Afinal, está liderando esse oeste. E de novo, Nelly, me desculpa, nem o mais otimista torcedor de Portland poderia imaginar que esse Blazers, com todas as mudanças que teve, né, e a manutenção do pobre do Damian Lillard, estaria hoje liderando esse oeste com uma campanha de 10-4, com Denver atrás aí com uma campanha 9-4. Mas depois de um começo difícil até na NBA, o Jeremy Grant, que teve que lidar com lesões, chegou a ficar de fora aí de uma das suas primeiras temporadas, ele teve números mais expressivos, principalmente nessas últimas 3 temporadas, 2 pelo Pistons e agora pelo Portland. Mas nada comparado com esse ano agora, esse comecinho de temporada, porque além das estatísticas que são favoráveis a ele vem sendo, assim como o Markkanen no Utah Jazz, um motor importantíssimo nessa campanha surpreendente do Blazers. Para ele, são 21,3 pontos e um aproveitamento de pouco mais de 50%, além de 49% nas bolas de 3. Ele é o único jogador da NBA hoje que tem mais de 20 pontos e um percentual de 50-49%. Agatha, você imaginaria que seria ele o único jogador depois de um mês da NBA com esses números? Saudade, né, do meu garoto. Provando mais uma vez que o Oklahoma é uma fábrica de estrelas, né? A ver Sacramento Kings com Sabonis e Jeremy Grant lá no Portland, a gente tem exportado e, de novo, vou voltar a fazer aquela campanha, todo mundo sabe disso. Na hora que a gente quiser uma grande estrela, na hora que a gente de fato quiser fazer uma troca grande, a gente tem muita arma na mão para fazer isso acontecer. Mas voltando ao Jeremy Grant, que era do Oklahoma e foi trocado durante esse período, ele chegou a jogar para outros times, né, mas desembarcou aí como esse grande reforço do Damian Lillard. O Portland já tinha tentado fazer algumas alterações na temporada passada, né, alterações que não deram efeito, até também porque o Damian Lillard acabou se machucando e aí você perde seu principal jogador na temporada, seu principal pontuador também, isso atrapalha demais, mas conseguiu evoluir muitos jogadores durante esse período, que é muito interessante também. O Anthony Simmons é maravilhoso, né? Só tem 23 anos. Você tem novatos como o Shedon Sharpe já contribuindo de forma interessante. O Nurkic, que é um dos melhores pivôs da NBA, pouco se fala do homem, né? Que fez um Eurobasket maravilhoso, inclusive pela Bósnia-Herzegovina, que eliminou alguém, que eu esqueci quem foi, mas foi uma grande seleção. Agora eu não lembro mais de cor, que já passou um tempo. Mas
maravilhoso bósnio e algumas outras peças interessantes, né? Que eu queria falar uma curiosidade. Eu tava dando uma analisada, né, nas pontuações. Obviamente que o Damian Lillard hoje é a peça mais importante, ele é o cestinha do time com 27,9 pontos por jogo, mas você tem outros 2 jogadores com média de mais de 20 pontos nesse time. O Anthony Simons tem 22,3 e o Jeremy Grant tem 21,3. Quando você olha pro líder do Oeste, por exemplo, o Boston Celtics, que é o melhor time na temporada, o Celtics não tem 3 jogadores com 20 pontos. Tem o Tatum e o Brown, Tatum com 31, o Brown com 25, mas o terceiro jogador é o Michael Brogdon com 13,7. Então você tem 3 jogadores jogando muito bem, de posições diferentes, que conseguem contribuir dessa forma para esse Portland. E outros que, enfim, e o quarto seria o Nurkic, sabe? A gente não tá falando de pouca bosta num time. Eu fiz muitas previsões, inclusive previsionei que esse seria o fim do Portland Trail Blazers. Mas até o momento, essa tá se provando a minha meu pior palpite. E eu não tô triste por isso, de novo, acho muito legal. Se eu acho que isso é um time suficiente pro Damian Lillard ganhar um campeonato? Ainda não. Pode vir a ser? Pode vir a ser. O Oeste tem nos pregado grandes peças, né, nos últimos anos. Isso vem acontecendo cada vez com mais frequência e eu não duvido. Mas eu vejo um futuro para esse time, mesmo sem ele ali agora. E eu acho isso bacana e muito se dá em virtude do Jeremy Grant, que já não é mais tão novo, já tem 28 anos, mas já se tornou uma peça importante. Em qualquer equipe que ele for, ele vai ter essa posição de titular hoje. Muitas previsões de Agatha Máximo, mas se agarra naquela que tá dando certo, minha filha, que é o Sacramento Kings. Deixa essa parte do Portland pra lá. Deixa a coisa andar por enquanto. Daqui a pouco as coisas começam a se ajeitar aí nesse Oeste. Não que eu queira que alguns times que estão lá embaixo subam, não é isso, gente, de maneira alguma. Tem um especialmente que eu quero que fique bem lá embaixo mesmo. Mas é começo de temporada, é aquela coisa, né? A gente volta a dizer, o comecinho da temporada, ele traz algumas coisas que a gente precisa ficar atento, mas ele não determina nada. Ano passado o Celtics virou um ano fora da zona de play-in e chegou na final da NBA. Então muita coisa pode acontecer aí. E eu acho que para o torcedor do Portland, que não imaginava de fato isso, né, que também, embora tenha mantido aí o Damian Lillard e tenha peças mais experientes, não é um time, que se desfez, por exemplo, do McCollum recentemente, então é uma reconstrução um pouco diferente, né, mas essa coisa da consistência, do equilíbrio, né, de ter uma pontuação mais dividida, isso é um ponto muito positivo, né? Até porque se acontece alguma coisa de alguém no meio da temporada ter algum problema, você não fica com aquele desfalque de fato que impacta tanto, né? No que diz respeito à pontuação, porque a coisa tá mais dividida, né? Um time mais homogêneo, né? O que não acontece, principalmente nesses times que hoje são um problema que se esperava muito, né? Como é o caso do Brooklyn Nets e do Los Angeles Lakers, que a gente gosta muito de citar aqui. E não é porque a gente é hater, sim, a gente mas não é só por isso, é porque são times que realmente se esperava muito e não entregam justamente por isso, né? Porque não tem esse equilíbrio e essa homogeneidade no time. Enfim. Agatha, algum ponto adicional que você queira deixar, algum recado paroquial, porque já estão acontecendo os jogos dos nossos times, gostaria de lembrar aqui, o Celtics está ganhando, deixa eu até olhar, eu acho que o OKC também está ganhando. Algum ponto, algum recado paroquial? Eu tenho, para finalizar, já que você falou do Sacramento Kings, pediu para que eu me atesse a eles, a depositar as minhas fichas no meu grande palpite para não errar muito, da temporada. Para não errar tudo. A gente fez essa pergunta, esse episódio ele surgiu da pergunta que a gente fez no Twitter, né? E colocou esses 4 nomes. E eu fui dar uma olhada nos comentários da galera e muita gente falou de Aaron Fox.
E o De'Aaron Fox é um jogador do Sacramento Kings, um excelente jogador, inclusive, tá com 25 aninhos. Já rolaram muitas águas, já rolaram por esse Sacramento, né? Mas o Fox foi um jogador que permaneceu durante toda essa tempestade. Na sexta temporada dele da NBA já, né? Nem parece que é tudo isso. Mas com o passar dos anos, desde o seu draft, ele foi diminuindo a quantidade de jogos, né? Você tem, desde 2019, na realidade, ele diminuiu, tiveram algumas brigas por lá. Essa temporada, com todas as trocas que aconteceram, ele tem voltado a ganhar espaço. Ele tem jogado 32 minutos por jogo, que é um pouco menos do que na temporada passada de 35. Ele diminuiu só meio ponto para fazer isso, mas ele melhorou bastante nos rebotes, né? Tá pegando 2 rebotes a mais. E tem contribuído bastante para esse Sacramento como a gente tá vendo hoje, né? Um time bastante coeso, obviamente, pelas mãos de Mike Brown, né? O homem que fez muita coisa para o Golden State Warriors, para essa dinastia, para o que fez o Cavs, né, nos títulos aí com o LeBron. Então, muitos precisam falar desse treinador que aceitou o desafio de ir para lá. Você tem muitos jogadores que fazem sentido, como o Sabonis, obviamente, que chegou pela troca do Haliburton, mas você tem o Huerter, você tem o Harrison Barnes, você tem também Davion Mitchell, que muita gente esperava florescer, né, e tá conseguindo fazer isso por lá, Malik Monk, que tava, inclusive, no Lakers, né, na última temporada, mas é um time que tem ficado cada vez mais coeso, focado muito na defesa, né, pensando bastante na sua defesa, mas principalmente no seu ataque, né? Tá com um offensive rating, é o segundo maior offensive rating da liga, tá num streak aí de 5 vitórias seguidas, né? Se eu não me engano, e precisamos falar bastante de Mike Brown, que se a gente começar a fazer alguns episódios aí temáticos, né, dos prêmios da NBA, com certeza é um grande nome para ganhar Coach of the Year. Por essa, eu não esperava, mas também não me surpreendo, porque sei da capacidade. Então era isso, queria só fazer uma menção honrosa ao De'Aaron Fox. E é isso. Sempre surge, sempre surge. Gosto quando você puxa o assunto dos prêmios individuais, porque minha profecia vai se cumprir esse ano, se Deus quiser. Jason Tatum é MVP. É isso então, né? Vamos lá terminar de assistir os nossos jogos. O OKC está perdendo nesse momento, o Celtics está ganhando. E semana que vem a gente volta aí pra falar de outras coisas. E até lá, vamos saber, sabe-se lá se até semana que vem o Brooklyn Nets já não implodiu, dadas as últimas manifestações aí do lado, aí pertinho de você, Agatha. Se implodir, você corre lá e faz uma foto, tá, querida? Beijo pra você, beijo para todos e até semana que vem. Beijo. Adeus.